Fala, minha gente, tudo bem? Bora de mais um episódio do RecroCast, o podcast aqui da Recro que ajuda a sua empresa a se consolidar e se destacar no mercado por meio do marketing. Seja no mundo dos negócios ou então no entretenimento, o poder do storytelling é inconfundível e a gente não pode deixar, claro, de contar sobre esse tema aqui neste episódio. A habilidade de contar histórias envolventes, emocionantes, tem sido usado há séculos, né? Desde o início assim, da humanidade, né? Em várias situações, e também conecta pessoas, transmite valores, né? Mas no mundo atual, com essa competitividade cada vez maior, em diferentes nichos de mercado, está cada vez mais necessário você contar uma boa história da tua empresa, dos teus serviços e para oferecer os seus produtos. E no episódio de hoje vamos falar justamente sobre isso, a importância do storytelling na construção e na consolidação das marcas, não é? E a gente, claro, vai abordar técnicas aqui que a sua empresa pode usar na prática para construir conexões com o seu público. Participa desse bate-papo um dos sócios fundadores da agência Mectar. Seja bem-vindo, tudo bem? Valeu, tudo certo. E também a estrategista de redes sociais aqui da agência, Bruna. Seja bem-vinda, tudo certo? Obrigada, tudo certo. E eu já começo perguntando para você, explicar para o pessoal de casa que está nos assistindo o que afinal é storytelling e como surgiu. Então vamos lá. Storytelling, então, a tradução dele é história, contar, né? Storytelling. Então, o storytelling é contar uma história. Ele é uma ferramenta que pode ser usada como estratégia. Ele guia um consumidor ou uma pessoa na tomada de decisão de algo. Então, ele pode ser usado por uma empresa, por um produto, por um serviço, por uma marca, e ele pode ser usado por meio de vídeo no Instagram, vídeo no Facebook, no TikTok, um post, uma entrevista que alguém vai dar, um filme, um livro, por tudo. Tem diversas formas que ele pode ser aplicado. Mas, basicamente, ele é uma narrativa. Então, tu vai contar uma história sobre algo. Perfeito. Bacana. Bem, a gente está iniciando aqui, né? E a gente sempre lembra que o pessoal que mandou as perguntas lá no direct da Recro, nas redes sociais, para ficar até o final, que a gente sempre responde e aborda. Talvez dentro das perguntas que a gente tem no roteiro aqui, a gente já aborda o seu questionamento. Então, fica até o final aqui que vai valer a pena. Se a gente parar para pensar, tem muita coisa de storytelling também na prática, né? Quem é que nunca viu uma propaganda, por exemplo, da Coca-Cola, colocando ali elementos, por exemplo, o urso polar, colocando Papai Noel e contando isso de uma maneira de experiência, por exemplo, principalmente no Natal, né? Citando a Coca-Cola aqui, de experiência, vendendo a felicidade, não apenas o produto, como a gente comentava aqui nos bastidores, né? E a Coca-Cola faz isso há décadas, né? Utilizando o storytelling justamente para criar campanhas icônicas e que ficam marcadas na mente dos consumidores. Agora, quais são os elementos-chave que a gente pode citar para o pessoal de casa aqui que fazem parte de uma boa construção, de uma boa história? Bom, primeiramente é importante ressaltar que existem diversas técnicas de storytelling, né? Apesar do storytelling ser como a Bruna falou, uma ferramenta que ajuda a contar uma história, ou contar histórias, existem várias maneiras de fazer isso. Então, a gente não vai entrar em todas elas. Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito da jornada do herói, mas eu acho que a jornada do herói ela não encaixa sempre, né? Então, eu gosto de coisas mais simplificadas que ajudam as pessoas a entenderem e, ao mesmo tempo, dê para dar algum grau de complexidade. Então, eu trouxe aqui até um livro do Donald Miller, que é Story Brand. Esse livro aqui, para quem gosta de storytelling, vale muito a pena ler, porque ele fala... Oi? Aqui, ó. Aí, vamos dar um foco aqui. Esse aqui é um livro que eu li faz pouco tempo, alguns meses, e ele fala muito sobre o método... como é que é o método SM7, SB7, uma coisa assim. Mas, basicamente, ele tem 7 passos, que é desde do início, a escolha do personagem, né, até o desfecho da história. Então, basicamente, ele distribui da seguinte maneira. Tu tem um personagem, né, esse personagem a gente chama de herói também. Tu vai ter um problema, esse problema
enfim, a gente pode explorar de várias maneiras. É importante dizer que quanto mais denso, mais complexo, mais interessante o problema, mais a atenção das pessoas vai ser cativada, né? Para ficar até o fim, para acompanhar. Isso. Ele até, nesse livro, ele comenta que existem 3 tipos de problemas e 2 deles são o problema interno e o problema externo. Normalmente as marcas focam no problema externo e isso é um problema porque acaba que é muito superficial e o interno é o que a pessoa não expõe em palavras. Isso. Então, até ele dá alguns exemplos ali, eu não lembro ao certo, mas eu preciso de um MacBook para resolver um problema. Eu preciso para escrever melhor ou para fazer um design melhor. Mas internamente, o meu problema interno eu preciso de um MacBook porque ele tem um layout, uma estrutura bonita e que vai te agradar. Me agregar status. Isso, exato. Então, tem vários tipos de problema. E esses 2, então... né? Isso, exatamente. É o peso da marca, né? Isso. Aí esse problema, então nós temos o herói, nós temos o problema, nós temos um guia, né? Que vai ajudar o herói nessa jornada. Nós temos um plano, né? Ou no caso o guia tem um plano. Aí a ação, né? Eles tomam uma atitude e por último o desfecho, que seria o sucesso, né? Ou o fracasso. E também ele considera nesse método o que tu deixou de perder, né? O que tu enfim, na verdade não é o que tu ganhou, mas é o que tu evitou perder com isso também. Então bacana. Ele considera essas 2 coisas. Isso porque ele defende a tese de que quando, por exemplo, ele dá um exemplo do dinheiro. Quando tu acha R$100 na rua, tu tem um sentimento. Mas quando tu perde R$100 na rua, tu tem um sentimento muito maior. Porque o sentimento da perda é muito maior do que o sentimento do ganho. Então ele considera isso também. Então, por exemplo, quando a Bruna fala que tem tem 3 tipos de problema. O problema interno e o externo, por exemplo. E o problema, se não me engano, o outro é emocional, se não me engano. Filosófico, isso aí. O primeiro é externo, ou seja, o cara precisa daquilo porque aquilo é funcional. E o interno muitas vezes tu pode explorar o problema, tipo assim, imagina tu chegando com um notebook positivo na aula. Agora imagina você chegando com um MacBook na aula. Entendeu? Tipo, é muito mais... prestígio social. Exato. Até, né? O que tu vai perder com isso? Eu vou perder prestígio, eu vou perder status. Talvez até o círculo afetivo ali, né? Isso, o círculo exatamente. social das pessoas. Eu acredito que, enfim, essa é uma metodologia que a gente utiliza, inclusive, aqui na agência. Muitas vezes não como é que eu vou dizer, de maneira proposital, mas a gente utiliza, né? O pessoal do social media gosta muito de contar a história. Eu acho que um dos grandes diferenciais do nosso planejamento, da nossa estratégia é isso, sabe? Trabalhar com storytelling, não trabalhar somente fazendo post, fazendo arte, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Tudo tem um enredo, tudo tem que se transformar numa história aonde a gente coloca. E outra coisa importante nesse método aqui é que o personagem principal, o herói, não é a marca. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um exemplo muito claro disso. O herói não é a Coca-Cola. É o cliente. É o cliente da Coca-Cola, quem vai tomar a Coca-Cola. Ganha aquela sensação. Exato. Pela marca. E a Coca-Cola vai ser o guia. Entendeu? Entendi. Então, basicamente é isso. É tu posicionar o teu cliente como herói e você ser o guia, ser o cara que vai ajudar ele a chegar no sucesso. Quer dizer, a Coca-Cola não vende apenas o refrigerante que seria o produto. Ela vende a experiência, a felicidade, amigos, emoções. Exato. Legal. É importante tu colocar o teu cliente como herói, porque até no livro ele também fala, que se tu se coloca como herói, tu vai competir de uma forma não consciente, né, para o cliente e nem para a empresa, que vai ter 2 heróis competindo. Isso. Então tu vai ser o guia e tu vai colocar o teu cliente como herói. E o guia vai ter um plano que vai oferecer para esse herói, mas quem vai ser o herói vai ser o cliente. Então é importante. Eu acho que esse é um elemento importante. Isso aí. Pô, que interessante. Agora eu fiquei pensando, eu não sei se encaixa bem, eu gostaria de trazer aqui um exemplo que seja mais prático para o pessoal visualizar até essa questão de roteirização e narrativa que você trouxe, Mick, em relação a essa trajetória de herói e tudo mais. Eu não sei, para a gente imaginar isso de R$100, por exemplo, que a pessoa perdeu,
Se uma empresa, por exemplo, ela produz carteira, aquela que você guarda o dinheiro ali, dá pra gente imaginar mais ou menos nesse sentido, né? Porque a pessoa, às vezes ela perdeu R$100 por não ter uma carteira, né? Sim. Mas ali foi um investimento. Então eu já fiquei imaginando, quando tu falou, fiquei imaginando isso meio que um roteirinho, né? Claro. A gente vê essas situações bem práticas. Eu não sei se vocês acompanharam. Eu vi, acho que foi uma disputa entre iPhone e Samsung, se eu não me engano. Que foi um comercial muito interessante, assim, né? Do cara que tá com o Samsung na mão e tudo mais. E aí, do nada, um monte de gente começa a seguir ele, né? E aí, pessoal, ele vai no mercado, o pessoal começa a oferecer produto que ele não quer e tal. E aí ele chega em casa, tem um monte de gente na casa dele, reunida ali. E aí ele abre o iPhone dele e vai lá em desativar, tipo, a localização para os aplicativos não terem acesso onde a pessoa tá. E aí as pessoas somem do nada. Tipo, isso para esse episódio aqui eu fiquei pensando, eu tenho que contar isso, porque eu achei que é algo muito legal, né? Resolver um problema com aquilo, né? Isso. Interessante. E a gente vai falar agora também da Airbnb. Isso é assim que diz, Airbnb. É Airbnb. Airbnb. Isso aí. Que usa storytelling, né, como um senso de aventura, de amizade e tudo mais, uma experiência para a pessoa que vai viajar, né? Essa marca, ela conta histórias de pessoas que viajam, né, e se conectam à cultura, o estilo de vida dos lugares que as pessoas visitam, né? E não apenas um quarto bom, né, um espaço, sei lá, perfeito para aquela viagem. Também está toda a questão de vender a experiência que a pessoa vai ter ao alugar um local seguro e tudo mais, né? Agora, como as empresas podem se adaptar justamente a usar, por exemplo, as redes sociais, mas vamos falar de marketing em geral, né? Para contar histórias que sejam, assim, essenciais para a marca, sabe? Na verdade, eu acho que cada caso é um caso, né? Tu não adianta tu pegar um exemplo pronto, sei lá, de uma Coca-Cola e querer aplicar na tua empresa, porque não vai funcionar, né? Eu acho que cada um... Enfim, eu acho que a galera, a essa altura, já entendeu que o marketing funciona assim, é personalizado, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que tu precisa ter em mãos é o entendimento de como funciona o método storytelling. Isso é o básico. Então, tu pode fazer N coisas com esse método, né? Trabalhando esse método. E o que a maioria das empresas fazem hoje em dia, como é que eu vou dizer isso? É complicar a mensagem, porque a mensagem eu acho que é a coisa mais importante. Tu tem que ter clareza na mensagem. Quando tu não tem clareza na mensagem, as coisas fogem do controle. Isso porque o ser humano, ele não compra o que é melhor, o que é mais bonito, o que é mais agradável. Ele compra o que ele consegue entender mais rápido. O cérebro humano funciona assim. Por quê? Porque não só historicamente, mas biologicamente, o cérebro é um órgão que gasta energia. Gasta a maior parte da tua energia, do teu organismo, do teu corpo, é gasto pelo cérebro. Então, quando o teu cérebro ele precisa ter um empenho de energia muito grande, ele tenta achar atalhos, né? E por isso, facilitando a tua mensagem, tornando ela simples de entender, tu agiliza o processo das pessoas de entender o que tu está querendo fazer, o que tu está querendo vender. Agora eu fiquei pensando assim também, né? A importância de contar uma boa história e até talvez trazer elementos, não sei, cinematográficos, mas no que adianta tudo isso se por trás ali na prática, lá na empresa mesmo, a loja, talvez não apresenta todo esse glamour, digamos, que a marca quer né, passar como uma mensagem. Eu só queria agregar ao que tu estava comentando sobre ser simples, ser fácil. Sim. Um filme, por exemplo. Os filmes que mais dão audiência, que as pessoas mais gostam, são aqueles filmes que no início tu já entendeu o que vai acontecer. Que nos primeiros minutos ali tu já compreendeu a história, já entendeu quem é o herói, quem é o vilão, tu já entendeu rapidamente. Qual que é o problema. Isso, tu já entendeu rapidamente. Agora, aqueles filmes que são um pouco mais complexos, que são um pouco mais complexos, as pessoas não gostam tanto. Que vão em detalhes, né? Isso, porque elas têm que pensar muito, elas têm que... exige muito, né? E às vezes não é claro. Então, ali no livro ele fala, os críticos de cinema adoram esse tipo de filme, porque são o que eles
querem ver. Eles estudam cinema. Mas as pessoas que só assistem filmes por entretenimento, elas acabam não entendendo isso. É aquele tipo de filme que começa ali pela metade da história, mais ou menos, depois volta. Isso. Então, a pessoa que não estuda, que não compreende a estrutura, por exemplo, ela não vai gostar de algo mais complexo. Ela vai gostar daquilo que ela está acostumada a gostar. O do simples. Então, é a mesma coisa dentro da história que tu vai contar da tua marca, do teu produto, do teu serviço, da tua imagem pessoal. Então, conta de uma forma simples, que a pessoa, nos primeiros instantes, já compreenda, mas que se identifique. Né? Boa. Legal. E a gente... Tá desligado o teu mic. Por isso que a gente tem esses filmes mais fáceis sempre na TV aberta, né? Isso aí. A TV aberta vai Tem que ser muito democrático. Tem que ser fácil de entender. Não pode ser uma história que se estenda, né? Porque a TV tem tempo, né? Pra passar e tu não vai ver um filme complexo ali passando Sessão da tarde. na sessão da tarde. Enfim. Mas o filme é Hollywood, né? A gente chama isso de final americano, né? Que é ou história americana, que é basicamente o início, o herói, tu conhece o herói, tu conhece aquilo que eu falei, conhece o herói, conhece o problema, conhece o guia, conhece a solução do problema, toma uma atitude e resolve o problema. Então, basicamente é isso. Perfeito. E se a gente for parar para pensar, 99% dos filmes são assim, porque as pessoas querem isso, né? Isso é o que vende. Então, por que não aproveitar esse tipo de história para agregar no marketing, na história que tu está contando, seja numa mídia offline, numa mídia online ou em qualquer veículo, né, de comunicação. Acho legal quando as marcas se cutucam assim, né? Intencionalmente. Não sei se vocês já viram aquela também, um comercial que eu acho que ficou bem famoso, que é do McDonald's e da Burger King, né? Que tem o carro, vai dirigindo ali o cara, daí chega numa parada assim na estrada, aí ele visualiza um outdoor bem grande assim do Burger King e tal, e daí vê a tantos metros tem um Burger King. Aí ele vai até lá, pega um cafezinho e vai até o McDonald's para seguir a estrada, né? E aí lá no McDonald's ele faz um lanche mais completo e tudo mais. Daí no final eles colocam, né? Obrigado Burger King por estar, né, aproximando os clientes da nossa marca. Então isso também é interessante. A gente vê, né, também comerciais como esse da iPhone que eu citei antes, se realmente uma palavra, uma imagem, um vídeo ali vale mais do que 1000 palavras, porque esse, por exemplo, não tinha nada de narrativa, digamos assim, da pessoa contando, falando, só o vídeo, e no final aparecia, isso é iPhone e tal. Sim. Então é algo pra gente se pensar também. Esse é um exemplo de storytelling que não segue exatamente a jornada do herói ali, né? Tu viu que não existe um problema ali, não existe Mas eu acho que essa é a mensagem, que não existe uma maneira só de fazer storytelling, existem milhares de maneiras. Por exemplo, do próprio McDonald's e Burger King, a última que saiu, assim, que eles cutucaram, foi essa semana. E é basicamente uma peça digital, onde tem os pezinhos das cadeiras do Burger King e o pé do palhaço sentado. O pé do palhaço com as meias. Do palhaço, no caso do McDonald's, né? O Ronald McDonald. E aí, como se desse a entender de que... E daí, se não me engano, o descritivo é algo... Até a concorrência não conseguiu resistir, nem a concorrência conseguiu resistir e tal. Então, eles fazem isso direto. Isso. Eles são, acho que, um dos maiores exemplos disso, né? Exato. É storytelling também, né? Isso aí, agradecer aqui novamente produção e participação hoje ativa também, novamente, de narrativa e comentários aqui, Cris Castro. Olá! Isso aí, sempre dos bastidores cuidando de tudo, e a você, claro, que está nos acompanhando. Bem, falamos em outro episódio, né, sobre as questões de aceitação por parte do público daquilo que a marca quer mostrar, seja em produto, serviço, mas a mensagem em si dela, né? Mas como a gente fazer, Bruna, para que essa marca ela seja autêntica naquilo que ela quer dizer, com tantas concorrências e ideias que podem ser parecidas, né? Às vezes eu acho que fica um pouco clichê até o tanto que a gente fala que a empresa precisa se conhecer e conhecer o cliente. Mas agora é realmente isso. A empresa precisa saber do seu objetivo, ela precisa saber entender o que ela quer passar para as pessoas, o que ela está vendendo e que história ela quer contar. Mas ela também precisa entender o público dela, ela precisa entender o cliente, o que ele quer com a empresa e o que ele quer para ele mesmo, qual o problema interno dele, né? Então, entendendo isso,
a empresa, entendendo o cliente, ela vai conseguir fazer algo original, ou algo realmente que vai atingir o cliente de uma forma autêntica e não vai ser forçada. Agora, se ela seguir a onda das outras empresas, se ela quiser fazer uma coisa só por achismo e não entender o que ela realmente quer ou o que realmente o cliente quer, aí sim vai ser algo forçado, algo, né, que não vai dar certo, que a pessoa vai perceber que não é legal. Tem que ser legítimo, né? Isso, então ela tem que se conhecer, mas conhecer o cliente também. Essa questão do emocional que pega muita gente, né, e aí faz a pessoa comprar a experiência, né, por meio dessas histórias e tudo mais, storytelling, também faz a gente pensar em algo manipulativo, né, meio que a gente estava comentando antes de iniciar o podcast sobre isso, não sei se você quer comentar um pouquinho mais pro pessoal. Eu, como a Bruna falou, eu também acredito muito no lance de ser legítimo o que tu tá fazendo. Então, legítimo no sentido de partir de dentro mesmo, partir da tua essência. Né? Não adianta... A Bruna estava comentando antes que o pessoal acha que a Zoe aqui da Recro, o pessoal foi uma estratégia que a gente, sei lá, teve e pensou em comprar a Zoe para fazer... fins comerciais. Isso, para fins comerciais. Na verdade, não, foi na inocência e acabou rolando dela aparecer às vezes e o pessoal acabou gostando. Né? Isso se tornou depois algo chamativo, né? Mas eu acho que tem que ser muito intrínseco do propósito, né? Tem um autor também que é brasileiro, inclusive gaúcho, que chama Arthur Bender, que ele é um cara que fala muito sobre paixão, sobre marca, sobre essência, sobre você ser legítimo, sincero sobre os teus propósitos, né? E ele fala muito sobre propósito. Cara, toda marca tem que ter propósito. Se ela não tem um propósito, ela é igual a todas as outras. E se ela é igual a todas as outras, ela vai ser ignorada igual a todas as outras, né? Ele dá um exemplo, o Arthur Bender também no livro Paixão, Marca e alguma outra coisa lá que eu esqueço, que é enorme o título do livro, mas ele fala sobre, ele dá o exemplo do leão. Quando tem, por exemplo, uma manada de búfalos, tá? Ou de gazelas, enfim, e aí tem um leão à espreita ali tentando pegar. Como é que funciona o cérebro do leão? Ele vai olhar e tentar entender qual é o que está desgarrado, qual é o que está se movimentando de uma maneira diferente, se tem algum que está machucado. Porque o que acontece? Ele precisa disso porque se ele se enfiar no meio da galera lá, ou ele vai, sei lá, acabar pisoteado, ou não vai conseguir pegar ninguém. Então ele precisa ser cirúrgico. E qual que é a estratégia do búfalo ou da gazela? É tentar se misturar, tentar ficar em bando, tentar não fazer movimento brusco, porque no cérebro do leão, aquilo acaba confundindo ele. Né? O igual confunde. Então, o Arthur Bender fala muito disso, sobre a diferenciação, como a gente já falou de marketing de diferenciação, né? Então, é muito isso, entende? Legal. Então, tu tem que ter uma forma de contar uma coisa de maneira sincera e, ao mesmo tempo, ser diferente por conta disso, né? Eu acho que é muito importante essa abordagem. E as pessoas cada vez mais exigem isso das empresas. Não, as empresas que não têm um posicionamento claro ou que não são autênticas acabam sempre ficando um pontinho para trás, querendo ou não agora, né? Uma vez não era assim. Uma vez as pessoas não se importavam tanto com isso. Mas agora é exigido pelas pessoas. Exatamente. É que a gente é bombardeado todo dia com milhares, se não me engano, a gente recebe em média 3 milhões de anúncios no dia. Olha aí. Rede social, na rua, na TV, enfim, né? Cara, então a gente o ser humano aprendeu a ignorar. É tanto que a gente nem percebe que, né? Talvez... O cara na esquina entregando um panfletinho, exato. O outro ali oferecendo um produto. Isso, uma ativação na rede social. Então, tipo, o cérebro aprendeu a ignorar. Então, né, assim como a Bruna falou, as pessoas precisam disso para entender, não, peraí, ele é diferente, entendeu? Ele vai me colocar como herói ou ele vai me ajudar a resolver essa mazela, esse problema, essa situação, entendeu? A importância do storytelling é justamente essa. Colocar a tua própria marca, a tua empresa como o guia, né? Como aquele que vai vir com a solução, não como a solução. Ajudar a tua empresa, ou produto, ou qualquer coisa, ser lembrado em meio à imensidão de coisas que estão por aí. Né? Isso, exatamente. Por isso que no marketing de conteúdo a gente utiliza muito o lance de entregar valor na rede social, por exemplo. Tu não...
a nossa abordagem na rede social, a Bruna pode falar melhor, não é... a gente tem esse aí produto aqui, compra de mim, sabe? Sim, não é uma vez. Não, a gente... Daqui a pouco, assim, a gente faz algum conteúdos, né? Que muitas vezes parece não ter nada a ver com aquele produto, né? Mas que de alguma maneira vão colaborar com a pessoa, vão ajudar a pessoa a entender, não, olha só... São situações do dia a dia, isso aqui vai me ajudar, isso aqui pode ser útil. E isso cria na cabeça da pessoa o que a gente chama de gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? Cara, sei lá, eu furei o pneu do carro, daí tu foi me ajudar, eu tô em dívida contigo, entendeu? Sim, tu pode dizer assim, não, fica tranquilo, não tá me devendo nada. Mas eu me sinto assim, eu me sinto em dívida. Então é isso, entendeu? A gente tenta entregar conteúdo de valor, muitas vezes que não tem relação com o produto ou com o serviço, mas que é colocando o cara como herói, entendeu? Não, tu é o herói e eu tenho soluções, eu posso te ajudar. Pô, legal. Isso aí. A gente tem um cliente aqui que é a Vila Trentin, né? E justamente que muita gente acha que só merece descansar no fim de semana, né? E na verdade não, durante a semana também isso é possível, né? E aí a gente faz isso também com as marcas, né? E trazendo o propósito que as pessoas merecem, sabe? Às vezes as pessoas não sabem do que elas precisam até tu mostrar, né? Eu ia dar um exemplo de um cliente nosso que a gente tem, que a gente... Foi muito bacana, assim, foi em conjunto que foi pensado um vídeo que acabou dando muito certo. Que eles tinham um produto... A gente vai ter que interromper o podcast um pouquinho. O que deu? Boa! Pra galera entender, a gente faz isso toda vez que a gente fecha um cliente ou fecha um contrato, enfim, ou alguma coisa muito boa acontece, então a gente toca o sininho aí. Mas é isso aí. Continuando aí, boa notícia. Muito bom. Me perdi, mas voltando. Vai lá. Eles tinham um produto, na verdade era um serviço. É um serviço. Que nunca dava certo. Não dava certo, ninguém aderia, porque era um pouco confuso a estratégia deles, né? Não era fácil do cliente ver e dizer, é isso aqui. Não entendia. E daí, numa reunião, a gente, em conjunto, decidiu que a gente ia fazer um vídeo falando realmente para o cliente sendo sincero, assim. Isso aqui nunca deu certo, mas agora a gente quer que dê certo. E daí deixou bem claro, tentamos deixar mais claro possível qual que era o serviço. Posso falar, né? Claro. Então tá. É o Álamo, e aí eles tinham o Happy Hour, que sempre mudava, uma vez era isso que estava em promoção, depois estava aquilo, e aí nunca dava certo. Aí em uma reunião foi decidido que vai ser isso aqui o Happy Hour, daqui pra frente, vai ser a torre, e foi decidido que a gente ia fazer um vídeo falando que o Happy Hour nunca deu certo, mas agora vai ser isso aqui. E daí bombou muito, assim, o vídeo foi bem legal, ficou bem bacana, mas... até me perdi no que eu queria dizer com isso. Mas que eu ia dar um exemplo de um storytelling, né? De dizer assim, nunca deu certo. A respeito de ajudar a pessoa ou entregar valor, né? Não necessariamente falar do produto. Isso, exato. A gente não quis falar Eu me perdi totalmente no que eu queria falar. Tranquilo, eu faço isso o tempo inteiro. A gente entendeu. Deu. Isso aí. Mas, cara... Facilitar, né? Isso. Tipo, ser autêntico, Isso. Aqui, a gente tem um problema e a gente quer ajuda pra resolver. Uhum. Aí o herói foi o cliente, né? Nesse sentido, não sei se... Tipo, a gente precisa da sua ajuda pra resolver. Isso, foi nesse sentido. Cara, a gente usa muito... Eu li esse livro aqui e eu automaticamente pensei, cara, isso é muito legal. Daí eu pensei mais um pouquinho e digo, cara, a gente usa muito isso na agência, sabe? O pessoal do time de social media é muito... Como é que eu vou dizer... É muito prático na utilização do storytelling. Porque, cara, é uma das coisas que nos diferencia, inclusive, é justamente isso. É fazer com que as pessoas se conectem com a marca, mas não por causa do produto ou do serviço, mas é por causa do storytelling, da emoção, da essência. Legal isso, né? E, cara, a gente atende de indústria de papel higiênico até bar. E a gente consegue fazer isso em ambas, né? E era um negócio que a gente estava falando antes, né? Meu Deus, eu me perdi de novo. Jesus Cristo. Vamos tomar Ritalina ou... Sim. Não. Segue que depois eu falo. Tranquilo, não tem problema. E pra gente ver como
tem vários fatores que influenciam na questão de sucesso de uma empresa, né? Seja o produto, o preço, enfim, várias coisas, né? Também do marketing, tanto físico, de fachada ali, quanto questão de investimento em rede social, né? Para fazer uma boa gestão de rede social e mostrar o que realmente a mensagem que a marca quer passar para os clientes, né? Mas além disso tudo que eu falei aqui, tem também essa questão prática, porque às vezes tipo, o cliente visualiza que o produto é bom e tudo mais, só que, cara, conta uma história, o cliente vai lá, tudo bem, gostei da experiência, quero comprar. Aí chega na hora de comprar, ou é mal atendido, ou entra no site, o pessoal não responde, né? Então tem muito disso. Então, para você ver que o sucesso de compra efetiva depende de uma série de fatores, né? Sim. Então, não adianta ter uma boa história para contar se os outros processos da empresa não estão bem ajustados, né? Isso é básico, né? O storytelling, ele não fica no âmbito da publicidade só, né? Ele precisa atender a expectativa que a publicidade ou o marketing criou, né? Criaram. Então, por exemplo, a gente falou bem do Burger King e do McDonald's. Cara, vamos pegar o McDonald's. Tu olha a propaganda do burger, tu acha que é um negócio... Tu vai lá, é um pão velho murcho, sabe? De certa forma, quebra a expectativa. Sim. E porque, eu não vou dizer, eu não quero afirmar isso, mas esse é um dos motivos do marketing ser muito explorado por eles. Porque o produto não é lá grande coisa, entendeu? Sim. Então, se tu tem um produto... Aí entra o lance dos 4 Ps, né? Tu tem o produto, o preço, promoção e o ponto. Se tu tem essas 4 coisas muito bem alinhadas, cara, o teu marketing vai ser muito facilitado. Entendeu? Vai ser muito... Eu sempre falo... mas aí a gente entra em outra alçada, mas o marketing ele não engloba só a publicidade. A publicidade é uma pontinha do marketing, né? A gente fala de... cara, desde a precificação do teu produto, da escolha do produto, da precificação, da maneira como tu vai vender, do atendimento. Então, cara, é um leque absurdo. Interna da tua empresa. Isso, exato. O marketing gera oportunidade de negócio, né? Inclusive, o storytelling tem que estar inserido dentro da empresa, porque muitas vezes, a gente teve várias experiências assim, né, Bruna, que às vezes a gente está contando uma história na publicidade, na rede social, ou enfim, numa campanha, só que dentro os caras não estão sabendo o que está acontecendo, né? Sim. E aí, pô, tu vai, sei lá, vamos supor, tem a Torre de Caipira lá. Daí tu chega lá, o garçom fica assim... Como assim? Mano, não tô sabendo. Torre de Caipira, o que é isso? Exato. Happy Hour? Tem Happy Hour hoje? Tipo... Tudo tem que estar muito bem alinhado. O storytelling não pode ser da porta para fora, tem que ser do coração da empresa para fora. Então. Isso. Eu não sei se isso pode ser considerado como comunicação integrativa, mas eu acho que sim. Pode ser. Eu confio em ti, eu acho que sim. Vai lá, Bruno. Eu não confio em mim, mas acredito que seja. Mas eu acho que é importante, a publicidade ela tá ali na pontinha, mostrando a tua empresa, mostrando o teu produto. E se ela fala algo muito bacana e a tua empresa não mostra isso, a publicidade não vai adiantar de nada. Porque a publicidade ela só está ali para ajudar a valorizar algo. E se ela está valorizando algo que não existe, o cliente vai ver isso em algum momento. O digital e a realidade tem que ser bem transparente, né? Nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, aqui, trazendo para o storytelling. Vamos utilizar o exemplo de um filme, por exemplo. Star Wars. Ou O Senhor dos Anéis. Vamos usar O Senhor dos Anéis, que acho que a galera conhece mais. Tu tem o Frodo, que é o cara do anel, que tem que levar o anel pra ser destruído. Sim. Tu tem o problema, que é o anel que precisa ser destruído. Tu tem o guia, que é o Gandalf, que é o mago que vai ajudar ele a completar essa tarefa. Na verdade, no caso do Senhor dos Anéis, tu não tem só um, tu tem vários guias, mas vamos supor que o Gandalf. Aí vamos supor que o guia, que é o que a gente está propondo, que é posicionar a marca como um guia, como um ajudante, como alguém que vai colaborar para resolver o problema do herói, que é o teu cliente, vamos supor que esse guia é incompetente. Que ele é o cara que, vamos supor que esse mago aí, que o Gandalf, ele seja um mago de mentira, que ele nunca tenha feito nenhuma coisa, nunca realizou nenhuma magia. Cara, chega no momento de resolver o problema, ele não vai ser capaz de resolver o problema. Entendeu? Sim. E aí tu desmonta a tua estratégia. Tu pega o storytelling e joga no lixo. Porque para
se posicionar como guia, o teu produto, a tua solução tem que ser eficiente, tem que ser boa, tem que ser capaz. Senão, a estratégia não serve para nada, né? Então, acho que nesse sentido que a Bruna quis comentar. Perfeito. E como agora, para a gente pensar e para o pessoal de casa também repensar em suas empresas, né, os donos de negócio aí que estão nos assistindo, como fazer com que o produto ou serviço de determinada marca seja mais valorizado por meio do storytelling? Por exemplo, se o meu produto vale, sei lá, R$40, como é que eu faço por meio do storytelling para que eu consiga aumentar o preço ou fazer com que as pessoas percebam que não é apenas o produto, mas sim toda a experiência? Cara, o próprio storytelling, eu acho. Né? O próprio processo. Acabou a pergunta. Não, acabou. Não, vamos pegar um exemplo. A gente sempre usa os mesmos exemplos. Eu vou usar o exemplo do... Deixa eu ver. Eu ia usar da Apple. Nubank. Vamos pegar o Nubank. A gente já usou o Nubank, mas enfim. Acho que não. Mas aproximando que é uma empresa mais conhecida aqui. Se é boa, se não é boa, aí é outra questão. Eu estou falando de posicionamento. Como o Nubank se posicionou lá no início de 2015 e 2016, se não me engano, era a época que eles estavam começando. Eles se posicionaram como uma empresa que ia solucionar a burocracia. Porque banco, cara, nós jovens, assim, mas, cara, banco é um saco, entendeu? Tu tem que ficar na fila, tem que ficar, sei lá, vai ter que pagar um boleto. Tudo pessoalmente. Daí banco já fica com uma dorzinha de cabeça. Isso, aí tu já tem que enfrentar a fila, tu tem que esperar a boa vontade da pessoa que está te atendendo, etc, etc. Exato. E aí o que eles propuseram? Cara, vamos encerrar a burocracia, vai ser tudo digital. Cara, maravilhoso. Então o que acontece? Eles pegaram um serviço que era muito tradicional. Serviço de banco existe há centenas de anos, entendeu? E o que eles fizeram? Eles entenderam as dores do usuário e se colocaram como um guia para resolver esse problema. E resolveram, né? Aí entra a questão, se é bom, se não é bom hoje em dia, aí é outra discussão. Resolveram. No mercado. Exatamente. Aí várias outras empresas, inclusive bancos tradicionais, começaram a fazer esse movimento. Entende? De digitalizar a questão financeira, bancos, né? E eu acho que isso, sabe? Tipo, o storytelling ajuda qualquer empresa. Qualquer empresa, né? Principalmente se tu tem, digamos assim, uma abordagem ou como é que é a palavra? Não é uma essência, mas se tu tem um propósito bem definido. Entendeu? Não adianta tu querer fazer um storytelling e tu não sabe muito bem qual que é o teu lance, entendeu? Tem empresa que tá só para ganhar dinheiro. Aí eu acho que o storytelling não vai ajudar muito. Agora, se a empresa tá para crescer, para gerar resultado, resultado para o cliente, no caso, para, como é que eu vou dizer, contribuir na vida do cliente, cara, isso com certeza vai ajudar. Né, Bruno? Eu lembrei o que eu tinha que falar antes. Boa. Que eu acho que o storytelling ele é feito muito mais... ele é muito mais simples na prática do que a gente imagina. A gente estava conversando aqui também antes que no TikTok agora está viralizando alguns vídeos das pessoas contando coisas da vida e fazendo qualquer coisa no vídeo. Eu acho que é exatamente isso. Acabou que o storytelling se tornou tão popular que a gente faz sem perceber. E é por isso que dá tão certo, que é uma coisa muito orgânica. Quanto mais orgânico e autêntico, mais certo vai dar. Perfeito. E às vezes a pessoa nem precisa aparecer, né? Só mostra, faz as gravações dos vídeos separados e depois só monta. Cada empresa vai achar um jeito de ser feito isso, né? De cada pessoa. Mas eu acho que é isso, assim, a gente fica colocando na nossa cabeça todas essas teorias e precisa ter isso, precisa ter aquilo, que às vezes acaba que tu complica algo que pode ser simples, isso, né? Que precisa exato. ser simples. A mensagem precisa ser simples, mas a produção também é simples. A gente não precisa complicar isso também. Foi interessante. E aí, você que está nos acompanhando, está curtindo esse bate-papo? Deixe seu comentário aqui e vamos para mais uma pergunta. Será que a história boa é aquela que sempre inova, que sempre busca algo novo, ou vale a empresa reprisar de uma outra forma uma história que já deu muito certo, contada de um produto, ou enfim, e ter um fio condutor, digamos assim, algo que guie, uma essência que guie esse storytelling para as próximas vezes? Não sei se eu fui claro aqui ou se eu compliquei demais. Cara, o teu storytelling não tá bom aí, cara. É muito complicado. Não, eu entendi.
cara, não sei como é que a Bruna pensa, mas o meu pensamento a respeito disso é que, assim, o teu storytelling, ele pode ser mutável, ou seja, tu pode usar vários tipos, ou tu pode usar o mesmo sempre. A maioria das empresas que eu conheço, que me vem à cabeça, usam sempre o mesmo storytelling. Nubank. Querendo ou não, eles usam ferramentas diferentes, mas a ideia é sempre desburocratizar. Perfeito. Entendeu? Que é esse propósito. Vamos pegar Apple. Cara, a Apple é sempre o mesmo, quebrar o status quo, pensar diferente, sei lá, valorizar não o status, mas coisas que não são somente supérfluas, não é valorizar só tipo no computador ou no celular o tamanho da tela ou não sei o que. Cara, tem outras coisas, tipo a funcionalidade, resolver o problema, como tu falou, daquele comercial. Mostrar o produto de uma maneira diferente. Exatamente. Né? Cara, então a maioria das empresas que eu conheço acertam o storytelling e contam sempre da mesma maneira. Continuam na mesma linha, talvez com ferramentas diferentes e maneiras diferentes de contar, mas para mim, eu acho que o que funciona é realmente isso, é tu acertar no teu e a partir disso, não sei se replicar, mas buscar essa mesma ideia, mesma linha. Legal. Bruno, tem algo para comentar? Eu não tenho certeza. Eu acredito que ambas as formas deem certo em algum momento. Não tenho certeza também. Mas acredito que tu possa mudar teu storytelling, mas ele precisa mudar com o objetivo também, né? Tipo, se a empresa mudou o objetivo, mudou o storytelling. Sim, verdade. Mudou o objetivo do produto, mudou... Enfim, eu acho que dá pra mudar. Eu acho que ambas as formas dão certo. Exato, eu concordo. Daqui a pouco a Apple começar a vender suco de laranja, eles não vão usar o mesmo storytelling, né? Entendi, sim. Mas enfim, acho verdade. que sim. Comentar de mais um cliente aqui da Recro. Fala aí. Se me permite aí. A Zin, né? A Zin veio que primeiro era Zin Pão, né? Agora eles, dos 25 anos aí, eles mudaram para Zin Foods, né? Isso. Mas o propósito eu acredito que seja o mesmo, né? Para as empresas que eles começaram nessa. Isso, né? Bruna, fala da Zin, porque eu acho que a Zin é um bom exemplo, tipo, de como eles se posicionavam vendendo só o produto e agora como a gente posicionou eles vendendo a experiência, né? Tanto do padeiro quanto do consumidor final. Sim, eu acho que a Zin ela é muito interessante porque ela vende um produto um pouco mais complexo, mas ela foi inovadora no mercado dela. Quando ela surgiu, ela veio resolvendo um problema, uma necessidade do público deles. Ela vende produtos congelados para as padarias. E anteriormente não existia essa opção de congelados, né? Então tinha que ser feito tudo na hora. E eles trouxeram a inovação, a praticidade. Para não acordar 5 horas da manhã ou antes para fazer, antes. Exato. E a gente posicionou ela como vendendo praticidade, né? Então a gente fez uma campanha muito interessante também, mostrando esse trabalho do padeiro, acordando cedo, fazendo todo o trabalhão para conseguir abrir a padaria. Mas quando a Zin apareceu, ela conseguiu vender a praticidade para o padeiro e ele não precisou mais levantar tão cedo. Então eu acho que a Zin é um exemplo muito bacana de vender a experiência de não acordar cedo. A solução do problema, né? A solução do problema. Então eu acho que é bem bacana mesmo, um exemplo legal. Focar na dor, né? Isso aí. A gente tem perguntas, né, que a gente recebeu aí. Tem. Nas Deixa eu ver redes aqui. sociais. E agradecer aqui a Zin também, né, que pela confiança, parceiro, porque quando se muda, mesmo que uma empresa tradicional, né, aqui de Erechim, com 25 anos de história aí, quando se muda um objetivo, mesmo que o propósito seja o mesmo, né, precisa justamente entregar a marca para pessoas que têm conhecimento, né, e aí gerar valor, né. Então, te agradece também a confiança, sim, né, total, dessas empresas que confiam até no trabalho da Recro. Até porque não só a Zin, mas diversas outras, mas a Zin é uma empresa extremamente tradicional, né, como a Bruna falou, eles foram pioneiros no mercado, então tu abrir a possibilidade de alguém de fora
trabalhar uma estratégia diferente, cara, tem que ter muita confiança, né? Então a gente agradece pra caramba. Exatamente. Viu? Tem milhares de perguntas, mas eu acho que vamos falar só 3. Tá bom, né? Vou selecionar aqui. O Lucas do Carmo pediu o seguinte: como construir uma narrativa objetiva e dinâmica para uma empresa ou negócio? Bruna, tu quer comentar? Tu que sabe. Seja objetivo e dinâmica. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? De ser fácil e simples. Então, novamente, não sendo repetitiva, né? Mas eu acho que tu precisa primeiro estabelecer o teu objetivo e o que tu quer passar para as pessoas. Se tu não sabe, não vai ser dinâmica. Não é o teu cliente que vai descobrir, né? Se tu não sabe, não larga essa bucha para ele. Então, primeira coisa, senta e vê teu objetivo. Vê o que teu produto vai resolver. E a mensagem, né, que tu quer passar. Isso, a mensagem é importante. Legal. Mensagem. Isso aí. A Laura Mocelin comentou o seguinte: citar alguns exemplos bem desenvolvidos, na opinião de vocês. Acredito de storytellings bem desenvolvidos. Bem desenvolvido. Cara, milhões de exemplos, né? Deixa eu pensar. A Zin foi um exemplo agora. Deixa eu tentar. Vamos tentar aproximar, Bruna. O Álamo. Acho que o posicionamento, não só da questão do happy hour, mas o posicionamento do bar em si. Do bar, né? Isso. Foi porque o bar até então era um bar muito... Aí, cara, nossa, coisa boa. O bar era um lance meio... Ele era diferente, né? Diferente no mau sentido. Ele era um bar um pouco mais... ele tinha uma requintado. Isso, ele tinha uma proposta diferente. Ele tinha comida, realmente, no prato. E aí, ao longo do tempo, assim, foi se perdendo o público que eles queriam no início. E foi percebendo que o público mudou. Só que esse público que mudou já não gostava mais da pegada que estava acontecendo, né? Do que estava acontecendo ali. Então, eles precisaram mudar para continuar. E eu acho que a gente criou legal um storytelling bacana com a Isso, perfeito. E inclusive foi uma sugestão nossa. E também entra a questão da confiança deles de fazer uma pivotagem completa da proposta do bar, né? E isso foi um grande passo de sucesso, porque deu muito certo. Enfim, outros exemplos, Bruna. Acho que o VidaCard também é uma questão que a gente posicionou, porque eu acho que no sentido de clareza da mensagem, porque até então as pessoas, o VidaCard é um cartão de saúde, mas isso fica subentendido para as pessoas, elas ficam confusas, tipo, tá, mas é um plano de saúde, é o desconto, o que é? Isso, e aí a gente trabalhou estratégias de clareza na comunicação, dizer assim, cara, é desconto, entendeu? Não é um plano de saúde, é desconto. Se tu comprar ou contratar o plano, tu vai ganhar desconto nesses todos aqui, nesses especialistas, tanto medicina quanto outros serviços. Então, acho que também entra nessa questão. O que mais? Tem vários, né? Eu sou péssima em lembrar nomes das coisas, mas eu tô tentando lembrar de alguma marca bacana que conta uma história. Eu acho que tem uma que é a Dobra, não sei se vocês conhecem. De carteira. Isso. Eles eles têm um storytelling bacana. Legal. Que eles contam situações do dia a dia que as pessoas podem usar os produtos deles. Eu acho bacana. A Dobra é um exemplo bacana. Show. E aproximando também, a questão da Claramax. Com certeza. A Claramax é uma empresa de papel higiênico e, né, entre outras coisas, mas também papel higiênico. Que é aqui da nossa região também, né? Isso, E é uma indústria que fabrica rolo de papel higiênico e rolo de papel toalha e etc. O que acontece? A gente transformou a comunicação deles através do storytelling. Por quê? Porque como é que tu vai falar de papel higiênico? Até então eles só faziam o que? Nós temos esse papel higiênico aqui, aí botavam, sei lá, uma postagem, era o rolo de papel higiênico e especificações a respeito do rolo. Sim. O que a gente fez? A gente está contando histórias, pequenas histórias, né, do dia a dia que acontecem com as pessoas. Né? Por exemplo, a gente publicou... Claro, de uma forma sutil, tá? Claro. Sim. Sutil, mas ao mesmo tempo... Claras, bem claras, sim. Né? A gente publicou um vídeo, por exemplo, onde o cara estava saindo toda hora para ir no banheiro e aí os colegas olhando assim, não estavam entendendo, o que ele está fazendo aí? Vai pro banheiro e ele tá, tipo...
sentindo a textura. Do papel. Aquela experiência passando no Exato, tipo, o papel é muito gostoso. De certa forma, dá a entender, tipo, cara, tu vai limpar a bunda com esse papel, vai ser muito mais agradável do que tu limpar com uma lixa, né? Sim. Mas, de forma sutil, foi o que a gente quis comunicar. E, enfim, a comunicação tá girando em torno disso, então acho que é legal a gente falar sobre eles também. E isso o pessoal pode pensar, mas é exagero, o cara não ia fazer isso. Mas é que é justamente isso, né? Tem um ponto do exagero que não passa o limite, eu acho, né? Do que é, tipo, fora da realidade. Então, perfeito. O pessoal entende bem a mensagem, né? E o Luiz Madri, aqui da nossa equipe, comentou o seguinte: no fim das contas, não é tudo uma grande jornada do herói? E aí, Bruna? Não sei. Eu, sinceramente, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo acho que não. Cala a boca, Luiz. Por quê? Porque a jornada do herói é um método de storytelling. Não significa que todas as storytelling sejam uma jornada do herói. A jornada do herói, por exemplo, é o Chris estava falando que é o roteiro hollywoodiano é a jornada do herói. Então, o que acontece? Eles utilizam isso para criar os roteiros, né? E, basicamente, ele segue essa ideia do SM7, CB7. Talvez seja o mais comum. Cara, eu acho que é o mais comum mesmo. Eu acho que é o mais comum e eu acho que é o que mais se aplica às marcas hoje em dia, né? Entendi. Mas, cara, pode ser que sim. Eu particularmente, até hoje não vi nenhuma marca que não se encaixe na jornada do herói, ou em algo semelhante, ou no SB7 aqui. Quer resolver o problema e, tipo, um final feliz. Exato. Tu pode colocar, tipo assim, não é uma regra colocar a tua empresa como o ajudante lá, o guia. Sim. Não é uma regra. Mas, ao meu entender, hoje em dia, da maneira como o marketing é construído e que as pessoas absorvem marketing e publicidade, é a melhor maneira. Mas daqui a pouco tu pode se colocar como herói, pode colocar outra situação como herói, enfim. E dá certo. E dá certo também. Perfeito, essas perguntas que tínhamos. Quero agradecer aqui Mektar novamente pela participação. Valeu, obrigado. Bruna, muito obrigada também pela participação. E também Cris Castro, sempre nos bastidores. E toda a galera aqui envolvida da Recro, né, para a produção do RecroCast. Agradecer também a sua companhia até aqui. Curta a gente nas redes sociais, nos siga e acompanhe os próximos e os episódios que já foram gravados aqui do RecroCast. Forte abraço, até o próximo. Valeu.